Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Alfredo Russel Wallace, o grande antropólogo contemporâneo de Charles Darwin, que contribuiu largamente para interpretar o enigma da evolução humana, teve a oportunidade de declarar ipsis verbis: eu era um materialista tão convicto e tão completo que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual. Os fatos, porém, são imperiosos. Os fatos venceram-me. Tornei-me espírita, porque diante de fatos não existem argumentações. Essa notável declaração de um dos pais da antropologia humana, por si mesma vale como depoimento de um dos homens notáveis que mergulhou a sonda da investigação no organismo dos experimentos espíritas. Foi através da observação dos fatos, das atividades mediúnicas e das análises dos resultados das materializações que Alfredo Russel Wallace teve a oportunidade de referendar o espiritismo com esse depoimento invulgar, no qual o seu nome venerando na área da ciência é o aval da excelência da doutrina espírita. Mas não bastasse essa declaração, o extraordinário pai da antropologia criminalista na época, César Lombroso, por sua vez, depois de examinar os fatos espíritas, ao lado de William Crookes, pioneiro da física nuclear e quântica, do professor Charles Richer, considerado pai da fisiologia humana e prêmio Nobel, também teve a oportunidade de asseverar: quando me recordo do ridículo que os espíritas experimentavam, eu coro de vergonha por mim e pelos meus amigos sábios, porque eu também sou espírita. Essa declaração retumbante de César Lombroso era resultado de uma experiência de mais de 20 anos com os notáveis médiuns europeus que passaram pelo seu gabinete de pesquisa na Itália e que também tiveram a oportunidade de examinar na Europa, particularmente no continente como nas Ilhas Britânicas. Ao lado de Richer e de Crookes, ele teve a oportunidade de constatar que o velho fenômeno biológico da morte não tem sentido. A criatura humana é um ser imortal. E depois de vadiar as águas do Estígias na barca de Caronte, o indivíduo retorna do outro lado para afirmar a sua sobrevivência. Desde as experiências admiráveis realizadas com médiuns na Itália, ele teve o ensejo de estudar Daniel Douglas-Home, a senhora de Perrance e os irmãos Davenport, e ao lado de um número enorme de médiuns, constatar que a fenomenologia transpessoal somente pode receber uma explicação quando se adota o comportamento da imortalidade da alma. Na sua obra memorável de científica, Hipnotismo e Mediunidade, ou Hipnotismo e Espiritismo, ele relata as largas experiências e apresenta as hipóteses que se poderiam antepor, concluindo
que somente a hipótese espírita é capaz de explicar a realidade de tal fenomenologia. Mas ao lado dessas declarações, ressalta por sua vez a palavra do engenheiro elétrico inglês Cromwell Varley, que colocou os cabos submarinos transcontinentais, transoceânicos, para a telegrafia e a telefonia internacional. Ele teve o ensejo de afirmar o ridículo que os espíritas sofrem. Somente parte daqueles que não se deram ao trabalho de estudar a doutrina espírita. Eu não conheço um só exemplo de alguém que, havendo estudado o espiritismo com isenção de ânimo, não se haja rendido à evidência dos fatos. Essa admirável tese de Cromwell Varley pode responder a todas as acusações que foram assacadas no passado contra a doutrina espírita. Já asseverava Friedrich Nietzsche que toda ideia nova passa por 3 períodos diferentes diante da cultura da sua época. A primeira fase é denominada a fase da não aceitação. As pessoas que não estão acostumadas a raciocinar nos modernos termos do pensamento negam, porque é uma atitude cômoda. É tão fácil negar e permanecer na sua comodidade intelectual e na sua ignorância invernizada, que a primeira atitude, inevitavelmente, é essa de oposição, porque quando nós aceitamos novas ideias, somos obrigados a fazer uma revolução interior, a mudar a estrutura de comportamento cultural e a de comportamento emocional. Então, dizia Nietzsche, que é natural e inevitável que as grandes ideias revolucionárias de início sejam obstinadamente negadas, mas logo depois, pela sua perseverança quando autênticas, elas passam ao segundo período, são ridicularizadas. É a reação natural dos pseudo-sábios, das pessoas bem rotuladas e de pouca profundidade, ridicularizarem aquilo que não conhecem. Já afirmava Hegel que as grandes ideias não são extraordinárias pelos homens que as apoiaram. Elas são grandiosas pelo seu conteúdo e são capazes de resistir à crítica, à celeuma, ao combate, ao ridículo, porque a sua essência é constituída de elementos eternos. Desta forma, dentro da teoria de Nietzsche, passado o segundo período, que é o da crítica, as criaturas naturalmente aceitam aquelas ideias que foram tenazmente combatidas, porque elas se impõem ao contexto natural e normal da própria sociedade. Foi exatamente o que passou com a doutrina espírita, quando Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857 em Paris, dando início à era do espírito imortal. A intolerância religiosa levantou-se para dizer que essa doutrina tinha mais características de uma seita do que paradigmas de uma proposta filosófica. Ademais, violentava a tradição dos dogmas, a ortodoxia religiosa, não podendo fazer parte de nenhuma doutrina teológica, já que era sustentada pelas forças satânicas. E a teoria apresentada de combate rude fez que o espiritismo fosse considerado como uma doutrina negativa e perturbadora, e os seus adeptos, partidários do satanismo, dos sabás e das manifestações arbitrárias que levam aos estados patológicos. O espiritismo, no entanto, resistiu à acusação infundada
já que tem como base essencial a crença em Deus e como consequências inevitáveis a crença na imortalidade da alma, que o Espiritismo comprova através da comunicabilidade dos espíritos. A crença da reencarnação, que demonstra a justiça divina e dá à criatura humana uma ancianidade que supera a proposta mitológica dos dados bíblicos. E ainda o Espiritismo continua com os seus paradigmas. A crença da pluralidade dos mundos habitados, superando na época a conceituação de natureza astronômica, mas tendo como consequência inevitável da sua estrutura moral a pedra angular, Jesus Cristo, como modelo e guia da humanidade. E deu a doutrina espírita da sua proposta filosófica. Deus apresenta, obviamente, uma teologia, mas é a doutrina que tem os paradigmas fundamentais de todas as religiões e que pode oferecer a essas religiões aquilo que lhes falta, já que a maioria das doutrinas que se derivaram do cristianismo asseveram que a alma é imortal, mas não o provam. Coube a doutrina espírita a indeclinável tarefa de demonstrar a sobrevivência da vida de Jusseu molecular através da comunicação mediúnica, que também não é do Espiritismo, já que a mediunidade é uma faculdade orgânica que vem do espírito e o organismo reveste de células para decodificar as mensagens da imortalidade. A mediunidade sempre esteve presente na história do pensamento filosófico, fosse na intimidade dos santuários da Índia, do Egito, da Caldeia, da Síria, da Babilônia, sob a denominação de profetismo, em que se caracterizavam os sacerdotes, os gurus, os hierofantes, os rishis, e na Grécia, os pitons, as pitonisas. Nós iremos encontrar na tradição israelita a presença da comunicabilidade dos espíritos pela boca profética. E no advento do cristianismo, graças às revelações que precedem ao nascimento de Jesus e que se concretizam depois que ele volta, quando é apresentado no templo em Jerusalém, pelos lábios de Ana e de Simeão, que deslumbrados diante daquele menino caracterizam o Messias e tranquilamente candidatam-se a morrer, já que os seus olhos haviam contemplado o conquistador da terra. A mediunidade que mais tarde estará presente na escola neoplatônica de Alexandria e que na Idade Média será perseguida tenazmente, porque tem possibilidade de silenciar as vozes imortais. A intolerância matava os indivíduos, acreditando que matando os idealistas acabasse com as ideias, para que Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, desse à mediunidade o valor que ela realmente tem. Deu a característica de santificação, de graça, de carisma, nem tampouco a alcunha pejorativa de desgraça, de punição, mas uma faculdade paranormal, que Richer denominava sexto sentido, e as modernas doutrinas parapsíquicas, a começarem pela parapsicologia, denominam simplesmente como uma faculdade psi. Através da mediunidade, a doutrina espírita provou não só a imortalidade da alma, mas a comunicabilidade dos espíritos, demitizando a morte, dizendo que a vida não termina jamais, desde que Deus criou o espírito simples e ignorante, etapa a etapa. A semelhança de uma semente vai desenvolvendo a potência que nele dorme em latência, entrando do corpo pela concepção, saindo do corpo pela desencarnação, porém permanecendo na vida.
A reencarnação foi trazida das velhas doutrinas orientais para demonstrar o inefável amor de Deus, a sua justiça, a sua sabedoria, demonstrando que todos tiveram o mesmo princípio, mas que todos lograremos a mesma meta, fatalidade, destino. Alcançar, no entanto, essa etapa final está na dependência da nossa opção, livre-arbítrio, pela escolha que cada um faça do caminho a percorrer. Toda vez que se equivoca, retorna para reparar. Toda vez que se engana, volve para corrigir. Toda vez que comete arbitrariedades, retorna ao proscênio terrestre para reeducar-se. A reencarnação vem dar-nos a oportunidade da sublimação, ensejando-nos o crescimento pela dignidade. Cada criatura é autora do seu destino. A felicidade e a desdita são resultados inevitáveis da nossa semeadura. De acordo com a opção elegida, as consequências, inevitavelmente, são-lhes correlatas. O Espiritismo oferece-nos o ensejo maravilhoso de receber a proposta de Jesus na transformação moral de instalar o reino dos céus de imediato nas províncias infinitas do sentimento. Essa doutrina, portanto, tem paradigmas que vem resistindo a toda negação e que demonstra na experiência de laboratório, ciência de observação que o Espiritismo é, porque os seus paradigmas não correspondem aos paradigmas da ciência convencional. A ciência convencional e acadêmica trabalha com dados materiais e toda vez que realiza os seus experimentos, as consequências são semelhantes e repetitivas, já que os elementos básicos são os mesmos. O Espiritismo trabalha com elementos transpessoais e lida com os psiquismos humanos. E como há independência e liberdade de ação, os espíritos não se submetem aos caprichos da criatura humana para atender às nossas exigências descabidas ou às nossas paixões infantis rotuladas de necessidades. Allan Kardec teve a sabedoria, portanto, de dizer que o Espiritismo é uma ciência especial. Ciência, porque tem um laboratório. Esse laboratório é a mediunidade, mas cujos dados e material transcendem a escolha do examinador, porque depende da vontade daqueles que são evocados. Nessa admirável colocação, ressalta a certeza de que estamos no universo habitado, já que as conquistas da astrofísica demonstram que a nossa galáxia possui aproximadamente 200 bilhões de sóis ou de sistemas solares, e que o nosso universo einsteiniano relativo é constituído de 100 milhões de galáxias, aproximadamente. Se por acaso qualquer parte desse universo infinito houvesse tido o mesmo fenômeno ocorrido na Terra há 15 bilhões de anos atrás, quando houve o Big Bang, tecia vida absolutamente semelhante à do nosso planeta. Mas suponhamos que enquanto a Terra se condensava, o sistema solar se aglutinava, outros sistemas que foram atirados a uma distância maior tivessem começado a aglutinação. A vida seria muito anterior e, por consequência, muito mais avançada. E aqueles que tivessem começado o seu périplo mais tarde, pelo mesmo efeito de lógica, a vida estaria no estágio menos evoluído do que na Terra. Desta forma, a vida fora da Terra está absolutamente delineada nos cálculos da astrofísica. E muito recentemente, as sondas têm trazido vestígios de vidas embrionárias
particularmente em Marte, o que demonstra que a possibilidade de vida é inevitável e a própria lógica nos demonstra. O Espiritismo assenta, no entanto, as suas raízes no cristianismo. É Jesus o elemento essencial, o ser ideal, e é a sua doutrina que, pela beleza, na característica do amor, tem a finalidade precípua de criar uma nova mentalidade, de edificar o ser novo, a criatura ideal, e trabalhar esse ser para desfrutar da plenitude, razões pela qual Allan Kardec estabeleceu como proposta comportamental que fora da caridade não há salvação. Então, inevitavelmente, essa doutrina resistiu à acusação de que era uma manifestação demonopata, diabólica, e que os seus adeptos teriam conotação com as forças perturbadoras do Averno, que viriam ter conosco para desviar-nos do caminho do bem. Imediatamente, aqueles que estavam nos laboratórios e não se deram ao trabalho de estudar a doutrina, asseveraram que, por outro lado, o Espiritismo era destituído de fundamentos, porque as suas informações foram colhidas pela boca da mediunidade. E a mediunidade nada mais era do que uma manifestação de natureza esteropata. Asseveravam aqueles fisiologistas, aqueles psiquiatras que não tiveram o menor contato com o Espiritismo, que a mediunidade leva à loucura, e que os chamados fenômenos mediúnicos têm a sua psicogênese nos transtornos de natureza mental. O Espiritismo veio demitizar essa segunda acusação, porque a loucura é o ingrediente que faz parte do contexto da sociedade. Se recuarmos na história, iremos encontrar loucos célebres que não eram espíritas. Nabucodonosor, rei da Síria, periodicamente era vítima de um transtorno mental e saía a pastar a grama dos jardins, como narra o profeta Daniel. Se nós adiantarmos na história, a casa Júlia, que governou o Império Romano, ofereceu nos psicopatas célebres, desde Domício Nero, que estripou a própria mãe, matando-a pelas costas para ver de que ventre desventurado havia nascido um monstro como ele, nas suas palavras, e matou também a sua mulher, e depois mandou incendiar a sua casa, porque a sombra de ambas perseguia-o, mandando construir a célebre Domus Aurea, ou a Casa de Ouro, onde se refugiou, até posteriormente, fugido de Roma, pedir a um soldado que o ajudasse a morrer. Iremos ver Calígula, igualmente desvairado, nomeando seu cavalo incitato como sendo senador, e brindando-lhe uma baia de prata e de pedras preciosas, já que os senadores não mereciam nada igual. A história do Império Romano é feita de personalidades. Desse já mesmo Júlio César, considerado o maior cabo de guerra dos tempos recuados, é tido por alguns historiadores como portador de epilepsia e de outros distúrbios na área do comportamento sexual. Se avançarmos, são célebres os loucos, inclusive na casa dos Bourbons em Portugal. Quando a família imperial portuguesa salta do Rio de Janeiro em janeiro de 1908, Dona Maria I estava totalmente desvairada, após haver recebido uma bênção papal, e seu filho veio reger no seu lugar, o célebre Dom João VI. O Espiritismo não tem nenhuma conotação com a loucura. Se por acaso o médium vem a ter estertores de loucura, não é porque seja médium, é porque é um nefropata, no qual está também a mediunidade, como aqueles outros que têm manifestações psicopatas e, no entanto, não têm qualquer mediunidade. Mas esta acusação veio ser respondida de uma forma eficaz, porque o Espiritismo se tornou o maior antídoto da loucura, já
que Allan Kardec demonstrou que na psicopatologia das enfermidades mentais, além das causas endógenas, exógenas e de traumatismos cranianos, deve-se acrescentar também a obsessão, estabelecendo que nem toda loucura é loucura. Na maioria dos casos de loucura, defrontamos a interveniência de espíritos perturbadores que atenazam a criatura humana e que necessitam de uma psicoterapia baseada no amor e no esclarecimento. Aliás, a tese é de Jesus Cristo, quando teve a oportunidade de atender aos endemoniados que encontrou na sua longa jornada terrestre. Os evangelhos nos falam de legião. O psicopata, aquele socorre na cidade de Gergesa, o Gadara, o Gersesa, do outro lado do mar da Galileia. Ao jovem que era epiléptico, e aquele liberta do espírito imundo quando desce do Tabor. Ao nado surdo, aquele psicopata que o recebe na sinagoga quando ele se adentra e começa a gritar: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E Jesus lhe diz com autoridade: cala-te, ainda não é chegado o meu momento. Ele foi verdadeiramente o Senhor dos Espíritos. E como diz a psicanalista alemã, doutora Hannah Wolff, ele foi sem dúvida o maior psicoterapeuta da humanidade, legando a Allan Kardec a tarefa de explicar o que é obsessão. É a interferência de uma mente sobre outra, criando uma dependência. É nada mais do que a hospedagem de um estranho na sua casa mental, fazendo somatizações para doenças físicas ou transtornos de natureza mental. O Espiritismo possui o grande antídoto para as obsessões: a terapia do passe, da água magnetizada, da ação do amor e especificamente a tarefa de doutrinação do ser perturbador levado às experiências mediúnicas. Então, a acusação dos adversários caiu por terra, porque o Espiritismo é o maior tratado de higiene mental. Poderia dizer aos senhores da minha própria experiência, havendo nascido em um lar católico e sendo uma criança interexistente, vivendo entre duas esferas, o turbilhão mental constituía-me uma verdadeira provação. Durante a primeira, segunda infância e adolescência, esse intercâmbio ininterrupto com os seres espirituais, que me diziam serem as almas das pessoas que viveram na terra, e com quem eu confabulava pensando que eram demônios, conforme a tradição da religião que esposava na doutrina espírita, encontrei a diretriz para entender, para me educar e para poder manter um contato consciente com esses seres, tornando-me um veículo de informação sob o comando da minha própria individualidade. O Espiritismo é um tratado de higiene mental porque matou a morte. E a morte é um dos fatores de desagregação do equilíbrio humano. É talvez, como dizia Carl Gustav Jung, um dos maiores fatores de transtorno neurótico, porque todas as criaturas têm medo da morte, e às vezes, para mascarar esse medo, fazem-se arrebatadas, audaciosas, no mecanismo de transferência, para ocultar o pavor que têm da morte. O Espiritismo veio explicar a razão das doenças, das desgraças, dos infortúnios, e como consequência, veio nos dar os meios de superá-los, mesmo quando estemos sob o efeito desses danosos resultados dos nossos atos transatos. Podemos modificar a paisagem do futuro através do bem que possamos fazer, das atividades positivas que tenhamos a coragem de realizar. É uma doutrina essencialmente de otimismo, porque se baseia na certeza do amor,
na excelência da solidariedade. E, acima de tudo, nos afirma que ser feliz é um estado interior, não é um estado de posse. Veio trazer a sociologia equipamentos maravilhosos para formar os grupos sociais dentro de paradigmas e de parâmetros de saúde e de esperança. O Espiritismo, explicando as diferenças sociais, a razão dos infortúnios humanos, as diferenças da aparência física e mental, porque nascem uns degenerados e outros nascem saudáveis, porque uns são felizes e outros são desventurados, porque uns tudo aquilo em que tocam transformam em ouro, e outros todo ouro que pegam transformam em latão. O Espiritismo dá ao indivíduo, na tese da reencarnação, a metodologia para mudar de comportamento e encontrar interiormente esse estado de plenitude. Mas uma terceira tese foi apresentada contra o Espiritismo, de que o Espiritismo é coisa de gentinha, é coisa da ralé, de pessoas de má vida. Eu ainda me recordo, há 10, 20, 40 anos atrás, muitas pessoas não pronunciavam o nome e utilizavam-se de certos artifícios de linguagem para poder falar a respeito dessas coisas, para falar a respeito desses negócios, omitindo a palavra para não ter uma conotação como sendo pessoa de má vida ou pessoa pertencente ao povo. Certa feita, alguém me disse: mas, senhor Divaldo, o Espiritismo é da ralé. Eu disse: exatamente como Jesus Cristo, filho de um carpinteiro, de uma mulher anônima, conviveu com os infelizes. Só que a ralé, dentro da sua colocação, não é unicamente a massa que tem problemas socioeconômicos, porque essa massa desprovida de recursos é o resultado da ralé de alto luxo dos apartamentos triplex, daqueles que exploram, daquelas autoridades que não cumprem com seus deveres, que se não completam com os direitos do povo como abutres, sob o resto de cadáveres em putrefação. Essa é que é a verdadeira ralé. É a ralé da indignidade humana. E esse é o povilhão a quem Jesus amou. Mas também amou aqueles outros, os chamados párias de luxo, responsáveis pelos párias de roupas gastas e chinelos rasgados. Então Jesus veio conviver conosco, aqueles que temos as dores. E o Espiritismo veio exatamente para quem sofre, mas não só para quem sofre, para aqueles que têm os tormentos intelectuais, que têm a sede da cultura, para aqueles que não estão satisfeitos com os bens terrenos, que anelam, que sonham por algo mais, que desejam voar com mais segurança, porque os bens que têm ficam, mas o que eles são permanecem com eles. Eu me recordo que há 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, um jovem jornalista do New York Times teve a incumbência de entrevistar o homem mais rico da época. Ele deveria fazer uma série de entrevistas para que esse grande órgão da imprensa americana escrevesse-lhe a biografia. E o jovem, fascinado pela oportunidade de entrevistar esse magnata, foi até o seu apartamento de luxo em Central Park, esquina de Quinta Avenida, e diante desse homem poderoso perguntou-lhe: o que é que o senhor gostaria que eu escrevesse na sua biografia? E ele disse do alto da sua pequenez: diga que fulano de tal já é bilionário. O rapaz teve um choque, colocou na primeira página: o senhor fulano de tal diz que já é bilionário. E eu pensei que ele fosse gente. Ele é apenas bilionário. 3 meses depois morreu e ficaram os bilhões, porque realmente ele não era nada. Era um corpo trepado em cifrões, controlados pelo computador, que ele achava que tinha esse dinheiro porque era o computador que ele dizia, mas não tinha certeza,
porque sequer andava com talão de cheques. Então o Espiritismo vem dizer que a criatura integral, a criatura ideal, é aquela que se revela, que se transforma, é aquela que carrega um tesouro no coração, e onde vai, o leva. Pediria licença para ilustrar essa tese, cuja teoria foi proposta através de 2 fatos que tivemos a oportunidade de vivenciar. O primeiro deles aconteceu em nossa casa há muitos anos, em um dia de atividades socorristas para aplicação da bioenergia ou do passe coletivo. Ao serem diminuídas as luzes, já que não as apagamos completamente, estávamos orando diante da multidão que ali acorre. E em determinado momento abrimos os olhos, erguemos a cabeça e vimos, no meio da massa, uma luz iridescente que bailava no ar. Chamou-nos a atenção. Tentamos focalizar mais ou menos a fila. E havia uma criatura humana que irradiava uma peregrina luz. Tomado de surpresa, ao terminar a atividade doutrinária, desci e consegui identificar a pessoa. Era uma senhora muito modesta, que lavava roupas, conforme me disse, para sobreviver. Afirmou-me que era mãe e que trabalhava também fazendo acarajés para vender. Eu, diante dela, fiquei profundamente emocionado e lhe disse: há quanto tempo a senhora frequenta a nossa casa? Indaguei. Ela me redarguiu: há vários anos. Mas eu nunca me aproximei do irmão Divaldo, porque eu sou uma pobre coitada. Eu aqui veio para receber, para ouvir, para ser beneficiada e ter forças de levar a minha cruz ao Calvário, que é o meu filho. Eu tenho por ele o enternecimento e ainda não o trouxe, porque ele está estudando. Todas as suas horas são para estudar. Eu disse: mas a senhora está em condições de dar. Foi a pessoa que mais me impressionou até hoje. E a senhora imagine que eu conheço muita gente. Eu percebi que a senhora irradia energia curativa. E claro, não lhe detalhei o que havia visto. Eu a convidaria para fazer parte do nosso grupo de socorro, para aplicar passes. Já que a senhora frequenta a nossa casa faz muito tempo, eu vou encaminhá-la a um pequeno curso de terapia de passes, para a senhora aprender a técnica, para a senhora ser informada, porque assim nos pode ajudar e a senhora ajudará no lugar em que mora. Ela me disse que morava nas Invasões. É a região pantanosa de Salvador, onde estão milhares de casebre sobre os pântanos dos alagados. Como eu conheço muito a região, eu disse: ali não falta sofrimento para a senhora atender. Ela ficou muito comovida, aceitou meu alvitre. Eu apresentei-a aos encarregados de cursos e ela passou a frequentar nossa casa na área específica para se tornar passista. 6 meses depois, aquele grupo terminava e ela veio dizer: meu irmão, eu agora já estou credenciada para aplicar os passes. Sensibilizado, eu peguei um evangelho segundo o Espiritismo que possuía, que me havia sido dado pelo então presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Antônio Vantuil de Freitas. Um evangelho muito bonito, com a capa em percalina branca, com os nomes em ouro, e que eu nunca usei, porque eu tinha um velho evangelho, e o meu velho evangelho estava cheio das minhas lágrimas, do meu suor, estava gordo, cheio de papéis, porque os livros lidos engordam, os livros não lidos ficam magros, deperecendo na estante. Então eu peguei aquele evangelho e disse: eu quero dar à senhora, para toda vez que a senhora for aplicar um passe, e lhe peço que nunca vá a sós, faça-se acompanhar de alguém. Quando for aplicar um passe em algum paciente, a senhora peça uma pessoa da família para estar presente, para evitar conotações equivocadas. Nunca prometa nada, explique o que é o passe, e então a senhora lê um texto do evangelho. Depois comenta, criando uma psicosfera favorável, e dá o passe.
Ela disse, meu irmão, muito obrigado. Colocou o evangelho sob o braço. Continuamos agora amigos, mais amigos, bem amigos. Passaram-se uns 2 ou 3 anos. E um dia ela chegou à nossa casa muito alegre. E trazia um canudo de papelão enrolado. Irmão Divaldo, eu quero dizer ao irmão que hoje é o 2º dia mais feliz da minha vida. E qual foi o primeiro? O dia que eu terminei a aprendizagem de passes. Ah, mas muito bem. E por que hoje é o seu 2º dia? Porque acabei de fazer o Mobral e me formei hoje. Aqui está o atestado de que eu sei ler e sei escrever. Então eu percebi o meu erro quando lhe dei o evangelho, mas me mantive firme. Erro com dignidade, a gente não cora. Então, ele disse, mas que bom. Ela disse, pois é, meu irmão. E vou lhe contar uma coisa. Eu fui a oradora, porque o senhor sabe, espírita fala. E espírita baiano fala mais. Então, eu falando de espiritismo, pediram para eu ser oradora. E sabe o que eu falei? Jesus, o divino mestre, Pestalozzi, o mestre da era nova, e Allan Kardec, seu discípulo, o eminente mestre. Eu aí já peguei um tema para mim também. Fiquei emocionado. Agora sim, meu irmão. Eu disse, como é que a senhora fazia antes do Mobral? Ah, irmão Divaldo, o senhor me botou no apuro. Eu chegava na casa do doente, e então, acompanhado, eu dizia, agora, antes de aplicar o passe, eu quero pedir ao senhor, ao doente ou à senhora, para que abra esse livro e leia. A pessoa dizia, mas eu não sei ler não. Eu aí virava para minha acompanhante e dizia, abra fulana e leia. Mas eu também não sei ler não. Eu digo, então não faz mal, eu vou contar o que o irmão Divaldo disse. E aí ela fazia uma palestra, mas não confessava que não sabia ler. Nesse dia ela me disse, antes o evangelho saía do meu coração, mas agora ele está na cabeça com essas letras mágicas. Desce ao coração e escorre pelas mãos. Estava ela, imensamente feliz. Passaram-se os anos, e certa madrugada, alguém bateu à janela da casa em que eu morava. Ao abri-la, era uma pessoa que vinha em nome dessa minha irmã, para que eu fosse lá imediatamente na sua casa. Ela estava morrendo. E desejava conversar comigo. Eram mais ou menos 2 horas da manhã. Eu me aprontei e fui com o mensageiro. Cheguei a um barraco muito modesto, no centro dos alagados, entre as pinguelas. Adentrei-me e ela estava na pré-agonia. Eu me sentei e ela me disse mais ou menos assim, eu queria me confessar ao irmão Divaldo, mas a senhora sabe que no espiritismo nós não temos a confissão auricular. Não, meu irmão. É aquela confissão que Jesus disse para que nós fizéssemos uns aos outros. Há tanta coisa que eu queria falar, mas não vai ter tempo. Os irmãos já chegaram para me buscar. Mas como eu tenho desejo de fazer um pedido, eu lhe quero contar um pouco de minha vida. Eu também amei. Eu já fui jovem. Eu fui uma negra bonita. E quando eu era jovem, de 17 anos, eu tive um namorado. Eu já era lavadeira e ele era vendedor de verduras, de legumes. Amamos-nos e estávamos nos preparando para casar. Um dia ele me perguntou se eu amava realmente. Eu disse que sim, é claro. Se ele poderia dar uma prova do meu amor, porque naquele tempo, provar o amor era ter um momento de intimidade sexual. Hoje, a intimidade sexual é a prova de que não necessita o amor. Eu então disse, mas nós estamos tão perto de casar, vamos aguardar. Então você não me ama. Então você não confia em mim, astúcia masculina. E para provar que eu confiava nele, eu amava, permiti-me a intimidade sexual. E durante algum tempo tivemos vários relacionamentos. Até que um dia eu senti um germe vibrar dentro de mim. E disse a ele, precisamos casar-nos. Mas por quê? Porque eu vou ser mãe. De quem? Mas eu pensei que ele estava brincando. Eu disse, ora, de você,
eu estou grávida. Eu tenho sinais da gravidez. Mas esse filho não pode ser meu. Mas é lógico que é seu filho. Será mesmo? Você foi tão fácil que é provável que tenha arranjado outros. Porque é assim que agem os maus. Primeiro eles seduzem a ignorância e depois atiram aos cães, porque também o são. Eu disse, mas como você pode duvidar de mim? Não, é que mulher a gente não confia. Mulher nenhuma merece confiança, nem minha mãe, que teve vários. Por que vou confiar em você? Eu disse, mas eu respeito, eu tenho meu filho, mate-o. Vamos abortá-lo. Há uma abortadeira aqui através de mesinhas. Mas matar o filho do nosso amor? Qual amor? O nosso amor. Mas você acredita em amor? O homem tem uma necessidade biológica. Depois acabou-se. Quando é amor, não precisa. Mas quando não é, precisa. Eu olhei para ele. E você não me ama? Bem, eu gosto de você. Mas não para me casar. Não temos a estrutura para ser pais. Eu vendo legumes, você lava roupa. E nosso filho será o quê? Um capitão de areia? Mas será nosso filho. Meu não. Você terá que optar entre mim e ele. Ai, irmão Divaldo, eu optei pelo meu filho. Trabalhei mais. Meu filho nasceu. Filhos de mãe solteira. Eu me dediquei até a exaustão. Certo dia, quando meu filho contava 4 anos, eu fui entregar uma roupa numa casa rica e levei-o comigo. Quando entramos, passamos pela sala em que brincava a menina branca, com vários livros. E quando saímos, ele perguntou, mamãe, o que era aquilo que ela brincava? Era livro. O que é livro, mamãe? Livro. Livro é uma coisa que nos leva a viajar para um lugar que a gente vai sem sair do lugar. Mamãe, eu quero viajar sem sair do lugar. Mas meu filho, você precisa aprender a ler. Mamãe, eu quero aprender a ler. Mas meu filho, eu não posso. A escola pública só aceitava menina a partir de 6 anos. Mamãe, eu quero aprender a ler. Eu coloquei o meu filho na casa de uma moça que cobrava uma pequena importância para ele aprender a ler e escrever. Ele revelou uma inteligência invulgar. A professorinha matriculou na escola. Ele disse, mamãe, eu não quero ficar só na escola primária. À medida que ele cresceu, quando ele terminou o primário, ele disse, mamãe, eu quero ser médico. Meu filho, com quais recursos? Ademais, nós somos negros. Esta é uma cidade miscigenada, mas ela é rica de bolsões de intolerância. Como é que a vendedora de acarajé pode ter um filho na faculdade, mamãe? Se você me ajudar, eu compensarei você. Eu olhei para o meu filho. O sonho de um pai, de uma mãe, é a verdadeira aventura do filho. Eu me empenhei, ele fez. De imediato o curso científico. Chegou a época do vestibular, ele fez. Meu filho passou no vestibular terrível para a medicina, na época em que o vestibular não era unificado. Ele veio correndo e me disse, mamãe, eu passei. Menino, passou para onde? Passei para a faculdade. Eu não acreditei. Devia ser mentira, meu menino pobre. Eu fui à escola. Ele mostrou-me seu nome na relação, mas eu não sabia ler. Eu perguntei aos outros colegas, que nome é esse? Eu fui perguntar à secretária se não era outro. Se não era um engano, era meu filho. Ele começou a frequentar a faculdade. Eu dei a alma, irmão Divaldo. Meu filho vestia roupas brancas, que eu lavava, passava com velha esparmacete, para brilhar. Ai, ele já estava no 4º ano. E eu me esfalfando nas roupas que lavava e nos acarajés que preparava à noite, para vender na saída do elevador Lacerda. Certo dia, um cavalheiro que era meu freguês disse, mas a senhora é uma tentação. A senhora me obriga a descer da cidade alta, sair da faculdade para vir aqui comer o seu acarajé. O acarajé é um pequeno bolo de feijão de herança africana, frito no azeite de dendê, com um pouco de camarão seco. Eu ri, perguntei da faculdade, doutor, sim.
da faculdade de medicina. Ah, e o doutor é médico? Sim. E eu sou professor. Eu então me lembrei do meu filho. O senhor conhece por acaso lá o menino preto, bem preto, bonito, muito bonito, que usa roupa branca? Ora, claro. Quem é que não conhece Mosca no Leite? Conheço, sim. Mosca no Leite é meu aluno. Eu não sabia que meu filho tinha esse nome, irmão Divaldo, porque ele era tão pretinho naquela roupa branca. Os colegas logo o caracterizaram. Eu queria pedir ao doutor. Ele é... Mas não disse que era meu filho, para não envergonhar meu filho. Ele é meu afilhado. Eu sou madrinha de batismo. O pai dele morreu. E uma família muito rica financiou seu curso. O doutor não poderia colocá-lo. O doutor tem naturalmente consultório, claro. Não poderia colocá-lo lá para ir aprendendo. Ele precisa de ajuda. Ele me olhou e disse: como é um menino muito inteligente, mande me procurar. Eu suspendi a venda dos acarajés. Corri para a faculdade, chamei meu filho e disse-lhe para procurar o professor fulano. Então, ele agora fazer experiência antes de doutorar-se. Chegou o dia da formatura. Ah, irmão Divaldo, eu nem lhe conto. O irmão imagine que eu comprei o anel dele e a prestação. Naquele tempo, o anel de grau era mais importante do que o diploma. Até eu tenho anel de datilografia, com a máquina datilográfica do lado. Era muito bom, hoje é muito cafona. Mas então eu comprei o anel. Chegou a semana e o dia. Eu me preparei para desfilar com meu filho. Mas ela contava isso ofegante, nos estertores da morte, para atravessar o salão da reitoria. E ele dizer: prometo, de estender o dedo e ser colocado o anel. Eu comprei um vestido de seda lamê amarelo. Mandei fazer um laçarote vermelho. Comprei 2 pares de sapato altos. Mas 2 pares? Sim, meu irmão. Um para treinar dentro de casa e o outro para calçar do dia, porque eu calçava tamanco. Então eu tinha que ter essa movimentação. E quando chegou a hora, eu me sentei diante do espelho. Havia espichado o meu cabelo e me preparava, quando meu pequeno Deus abriu os braços na porta da frente do espelho. Eu me voltei para trás e ele disse: mamãe, hoje é o maior dia da nossa vida. Você acaba a sua tarefa e eu começo uma nova tarefa. Eu quero lhe agradecer, minha mãe, mas tenho 2 últimos pedidos a lhe fazer. Meu filho, peça. Mamãe, eu sei o que ele significa a minha formatura. Eu sei que a senhora sonhou com isso desde o dia que eu lhe pedi para ser médico. O que eu vou lhe pedir não é fácil. Eu quero lhe pedir, mamãe, que hoje, a senhora não vá à minha formatura. Eu disse: como? Mamãe, eu já sou preto o suficiente para chamar a atenção. A senhora também, com essa roupa ridícula. Quando nós desfilarmos, eu não quero que ninguém humilhe a senhora. Eu quero poupá-la, mamãe. Se eu lhe pedir que não vá, a senhora... Oh, meu filho, se você pede que eu não vou, eu até lhe agradeço. Eu estava pensando que você queria. Para mim é um sacrifício, meu filho. Mas já que você não quer, louvado seja Deus, eu não irei. Que bom, meu filho. O coração me despedaçou dentro do peito. Mas ele não queria que eu fosse. Ele tinha vergonha de mim. Eu olhei para meu filho. Oh, que bom, meu filho. E qual é o outro pedido? Mamãe, eu quero lhe comunicar que vou ficar noivo hoje da filha do meu professor. E que eu não vou voltar mais aqui para essa casa miserável. O meu professor, o meu futuro sogro, tem um pequeno apartamento na sua casa, onde eu ficarei até as minhas bodas com a minha futura esposa. Eu já levei alguma coisa.
O que tem aí, mamãe, você dê aos pobres. Eu não venho mais. Imagine um médico aqui nos Alagados. E eu que esperava que ele fosse ser o médico dos Alagados. Eu não vou voltar, mamãe. E é a minha noiva quem vai desfilar comigo. E, por fim, aqui está um talão de cheque, mamãe. Eu abri uma conta no banco em nosso nome. Para quando você estiver doente, não é necessário que você vá ao meu consultório. Porque lá vai a sociedade. E você pode ser humilhada. Eu não quero que ninguém humilhe você, mamãe. Então não é necessário que você vá. Aqui está meu telefone. Você me chama e eu venho cá. E se você precisar de algo, está o talão de cheques. Você assina. Ah, meu filho, leve seu papelzinho. Você sabe que eu não sei assinar. Eu ainda não sabia ler, irmão Divaldo. E que eu não vou meter o dedo naqueles buraquinhos para lhe chamar. Quando eu adoecer, e você sabe que pobre não adoece. Pobre só tem gripe, bronquite e diarreia. Eu irei no posto médico e não vou precisar de dinheiro, meu filho. Eu sempre trabalhei para dois. Agora eu trabalho para mim só. Não se preocupe. Eu nunca irei no seu consultório. Primeiro que eu não sei onde é. E mesmo que soubesse, eu não iria nunca. Olha, meu filho, o táxi chegou. E já está pago. Vá em paz. Mamãe, tudo bem? Tudo bem. Adeus, mamãe. Vá em paz, meu filho. Ai, irmão Divaldo, meu filho, ninguém pode imaginar o que eu sofri. Se não fosse o espiritismo, se não fosse a caridade que eu fazia aos outros, graças ao irmão que me deu o evangelho que eu não li, se não fosse a fé que implantou na minha alma, eu o mataria. Mataria o ingrato, o soberbo. Não era um filho, era um monstro. Eu acalentei o monstro nos meus braços. E quando ele se locupletou com a seiva da minha vida, me abandonou. Mas o Espiritismo me disse que nós temos os filhos que necessitamos. Eu amo meu filho. E estou lhe contando isto, porque eu vou morrer. E o meu filho vai procurar o Senhor. Diga-lhe que eu amo. E morreu. Morreu ali diante de mim. Eu retirei o cadáver. Chamei a vizinhança, era 5 horas da manhã. Queimamos o casebre de palha. Sepultamos-la. 2 semanas depois, eu estava em nossa casa atendendo a um pequeno grupo. Quando eu o vi entrar, eu o conhecia de nome. No momento próprio ele se acercou, perguntou se eu me chamava Divaldo. Seu Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal. Oh, muito prazer. Seu Divaldo, eu soube que o senhor acompanhou uma mulher nos Alagados até a hora da morte, é verdade? É sim, é verdade. Que ela conversou com o senhor a madrugada toda. Não, tem um pouco de exagero. Ela estava no momento extremes. Mas, seu Divaldo, eu desejo saber o que é que ela conversou com o senhor. Eu disse, mas o senhor é o que dela? Nada. Eu digo, então eu não vejo por que eu tenho que lhe dizer o que ela conversou. Mas, seu Divaldo, é de vital importância para mim. Eu digo, não vejo por quê. Seria o mesmo que eu pedir ao senhor que me desse o diagnóstico dos seus doentes. O senhor tem uma ética, eu também tenho. Eu não tenho diploma, mas tenho dignidade. Eu não tenho anel, mas eu tenho conduta. E aqui na casa de Jesus, nós respeitamos a memória das pessoas. Mas, seu Divaldo, eu necessito saber o que ela lhe falou. Mas não vai saber, porque eu não lhe direi. Exceto se o senhor tiver algum vínculo com ela, se for filho, for parente. Não sou, seu Divaldo. Eu digo, então estamos perdendo tempo. Até logo, até logo. Eu sabia que ele voltaria, porque nada melhor do que consciência de culpa. Ele ainda me havia pedido que abrisse um velho baú, no qual ela guardava os recortes de jornal, as fotografias que ele saía
quando a imprensa o divulgava. Eu olhei para aquele homem soberbo, impertinente, mesquinho, e tive um grande prazer em dizer: o senhor nunca saberá. Nunca. O senhor não tem parentesco com ela. Daí um mês ele voltou. Se Edivaldo lembra de mim, eu digo: é claro, o senhor é uma pessoa inesquecível. Mas, seu Edivaldo, eu desejo saber. Eu disse: mas não vai saber. E se eu disser ao senhor que eu tenho parentesco com ela? Vantagem para o senhor. Mas vai depender do tipo de parentesco. Se eu disser ao senhor, no absurdo, que eu sou filho, no absurdo eu não lhe direi nada. E se eu lhe disser que sou filho dela? Eu quero me congratular com o senhor, que teve por mãe uma das mulheres mais nobres que eu jamais conheci. E eu conheço a mais de 1 milhão de pessoas, uma a uma, que o senhor não conhece. É uma grande honra para o senhor. O que é que o senhor deseja saber? O que é que ela falou com o senhor? Eu digo: nada. Ela me falou os problemas da despedida, nós éramos muito amigos. E a meu respeito, ela me disse textualmente assim: se o meu filho um dia lhe procurar, diga-lhe que eu o amo. Que eu o amo. Ele se comoveu. O gelo derreteu. Ela apareceu em espírito e o envolveu. Eu a vi. Abraçou. Ele disse: mas seu Edivaldo, ela não lhe falou nada, nenhum ressentimento. Eu digo: não vejo porquê, doutor. Quando a gente ama, não há ressentimento. Mas ela, nada. Ela me disse só: diga, meu filho, que eu amo. E sobre a minha formatura, ela falou rapidamente que o senhor estava tão bonito, desfilou com sua noiva. Mas ela não disse: não me lembro. Ele pôs a cabeça no meu ombro e chorou. Hoje ele é espírita. Eu ainda estava com o coração tomado desta emoção, quando, uma semana depois, transitando pela então mais importante rua da cidade, que era a Rua Chile, eu havia saído do trabalho para fazer o lanche, quando eu vi à minha frente um homem cambalear e cair. Eu corri, segurei-o e percebi que ele havia sido vítima de um vaga, de uma coisa qualquer. Chamei um táxi e pedi ajuda ao chofer. O chofer me ajudou a carregá-lo, coloquei-o no banco traseiro e, pegando-lhe as mãos suarentas e úmidas e geladas, eu percebi que ele estava com um problema muito sério de parada cardíaca. Eu disse ao chofer: por favor, corra para o primeiro hospital, mas com cuidado. E o chofer bonachão me disse: é para correr ou é para ter cuidado? Ele disse: era para ter cuidado correndo. E viemos parar no primeiro hospital. Daí a pouco paramos numa casa de saúde. Eu pedi para ele esperar, saltei correndo. Cheguei ao balcão de atendimento, estava uma moça muito bonita fazendo as unhas. Eu disse: minha filha, eu estou com a pessoa ali morrendo e necessito internar. Parente seu? Digo: não é parente meu. É uma pessoa que sentiu mal e eu peguei. E quem vai pagar a caução? Qual a caução? Tem que fazer um depósito. Porque se ele morrer, está garantido o depósito. Quem vai fazer? Eu digo: a família, naturalmente. E quem é a família dele? Eu não sei, mas a família vai aparecer. Mas então, não pode internar. Mas minha filha, ele lixando a unha. Mas minha filha, ele já deve até ter morrido, eu não sei. O senhor se meteu numa enrascada. Quando alguém cair na rua, pule por cima. Eu disse: você deve estar muito amargurada, minha filha. Você deve ser uma moça muito infeliz. É possível que ele seja seu pai. Se for, azar dele. Pouco me importa. Eu disse: você está de mal com a vida. E você é uma menina tão bonita. Ela aí, talvez, pelas palavras, sensibilizou e me perguntou: ele tem a caderneta de NPS? Eu disse: mas eu não sei. Eu não revistei os bolsos, eu não sou ladrão. Ele estava caindo, eu segurei e trouxe para a casa de saúde. Vá olhar. Eu digo: não, eu não vou revistar. Então não interna. Mas me arranja aí um enfermeiro, alguém com estetoscópio, só para ver se já parou o coração.
e eu levarei para o necrotério. Não, senhor, o hospital não se envolve. O senhor é que é responsável para aprender a não ajudar a ninguém na rua. Eu disse, mas minha filha, a quem é que eu posso pedir ajuda nesta casa de doentes? Vinha entrando o senhor, ela disse, aquele velho ali. As pessoas dizem a palavra marcada de sarcasmo. Aquele velho ali, ele é o diretor. Eu corri. Senhor doutor diretor, eu estou com um homem. Eu acho até que já morreu ali no carro. O senhor poderia olhar? É parente do senhor? Ele disse, não é meu parente, eu não sei quem é, não tem família, não tem cartão de identidade. Eu não olhei NPS, não olhei nada. Eu sei que ele está morrendo. Aí o velho, o venerando, disse, calma. Estou perguntando, perguntar. Mas vamos lá. Ele olhou e disse, realmente ele está mal? Ele teve uma lipotímia. E há quanto tempo? Eu digo, há muitos minutos. Eu não sei. Ele correu até o hall do hospital e eu vi o poder na terra, como é curioso. Bateu palma e disse, emergência! Prepare o centro cirúrgico de emergência! Aí a moça da unha correu. Apareceu alguém que correu. Veio uma enfermeira, 2 padioleiros. Quando eu vi todo mundo correndo, eu também corri. Porque eu digo, eu tenho que fazer qualquer coisa. Corri para lá, corri para cá. Carregar o homem. Ele disse, muito obrigado, doutor. Sente aí. Eu sentei. E não tendo o que fazer, eu comecei a orar. Orei. Daí uns 40 minutos. O senhor se acercou de mim e disse, seu paciente está salvo. Por alguns segundos. Ele teve uma lipotímia, uma parada cardíaca. E ficou sem oxigenação cerebral. Mas está bem. A família já está notificada pelo serviço social e está vindo aqui. Ele está chamando o senhor. Ele quer lhe agradecer. Eu disse, de forma nenhuma, doutor. O senhor não vai desmanchar o pouco que eu fiz. De maneira nenhuma. Mas ele quer falar com o senhor. O senhor dirá, por favor, que quando chegou já tinha saído. Ele me olhou e disse, mas o senhor me é familiar. O senhor é? Eu disse, sou. O senhor é Divaldo Franco? Sou, sim, senhor. Eu conheço da televisão. Eu conheci sua voz. Seu Divaldo, mas como é que foi? Eu disse, eu ia andando, ele caiu, eu segurei e trouxe. Como eu vi escrito casa de saúde, eu digo, é aqui que ele fica. E agora, muito obrigado. Não, o senhor agora vai me pagar. O senhor tem 2 minutos. Brasileiro, quando pede 2 minutos, são 2h30. Quando pede 5, passa a tarde com a gente. Ele disse, olha, doutor, eu lhe darei 20. Porque o meu lanche já acabou. E quando eu voltar, o meu chefe vai estar com o rostinho alegre, esperando por mim. Seu Divaldo, entre aqui no meu gabinete. Eu entrei. E quando a porta se abriu, eu vi uma pintura. Uma mulher, em tamanho natural, que flutuava num quadro vestida de chifão azul. Com o cabelo louro trançado de rosas, parecendo uma deusa grega. Eu parei e disse, meu Deus, que mulher linda, veneranda. Ele parou, pôs a mão no ombro e disse-me, é minha mãe. É o ser mais notável que o senhor está contemplando na terra. Seu Divaldo, eu sou descendente de alemães. Meus pais vieram para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial. Nós temos herança judaica. Eu nasci aqui no Brasil, 2 anos depois meu pai morreu. E minha mãe, que não falava o idioma e que teve dificuldade de adaptação aqui em Salvador, foi lavar roupa. Lavar roupa ali no dique para famílias ricas. Ela tinha muita dificuldade de aprender o português. E então eu era o entregador de roupas quando cresci. Um dia eu disse, mamãe, eu quero ser médico. Impossível, meu filho. Mamãe, me ajude a ser médico. Quando eu me formar, isso não se dará, meu filho. Eu não tenho mais forças.
a tábua de lavagem, porque bate a roupa na pedra, os braços, mamãe, eu lhe ajudarei. Eu lhe ensino o primeiro idioma. Mamãe, tem um centro espírita aqui perto. Nós pediremos forças a Deus. Seu Divaldo, eu comecei a estudar. Procuremos frequentar o centro espírita. Bebê aprendeu um pouco português. Apegou-se a Dr. Bezerra de Menezes. Tornou-se verdadeiramente espírita. Eu estudei vendendo coisas. E na semana da minha formatura, mamãe me chamou pela madrugada. Eu despertei, sobressaltado, exausto de estudar para os últimos exames. E encontrei mamãe morrendo. Ela tinha tido uma hemoptise. Eu disse, mamãe, não é nada, meu filho. É bronquite. Eu sempre tenho isso. Quando chega o inverno, eu tenho aquela febrinha de manhã, aquela febrinha de tarde. Mas você anda tão ocupado, eu nunca lhe disse para não lhe preocupar. Seu pai está aqui, meu filho. Está dizendo que eu vou viajar com ele hoje. Eu chamei você, porque eu quero lhe fazer um pedido. Meu filho, você me perdoa, meu filho? Mamãe, perdoe-me, meu filho. Mas eu não vou poder estar presente na sua formatura. Nós queríamos tanto. Você me perdoa? Mamãe, você vai. Não vou. E eu não terei tempo de despertar. Mas quando eu despertar, eu vou voltar para lhe ver, meu filho. Ela teve uma hemoptise muito forte. Eu erguia pelas axilas e ela morreu nos meus braços afogada em sangue. Eu a coloquei na sala para velar. E então eu disse que ia dar a minha vida para perseguir esse bacilo cruel. Eu me formaria, iria especializar-me em tisiologia para salvar vidas em homenagem à vida de minha mãe. Seu Divaldo, eu sou tisiologista. Eu me especializei na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Eu sou um dos 10 maiores tisiologistas vivos da atualidade. Eu faço parte do Conselho de Tisiologia da Unesco para construir hospitais pelo terceiro mundo. Aqui na América do Sul já construímos mais de 50. Na Ásia, da África, em homenagem a essa mulher que o senhor está vendo aí, que me deu Deus, que me deu a fé espírita, que me explicou a razão da vida. O senhor me perguntará se eu frequento. Eu não posso. Eu sou espírita na medicina. Os meus doentes são Jesus. Cada doente meu é Jesus que eu tiro da cruz. Então ali eu exerço a ciência espírita, a caridade espírita, a religião espírita. Graças a ela, eu fechei os olhos e me lembrei da mãe negra. Eu me lembrei da mãe recusada pelo filho. Tão nobre mãe. Me lembrei do filho arrependido e desse filho que dignifica a espécie humana. Então agora fui eu quem o abraçou e disse, doutor, dê-me licença a fazer uma prece de louvor a Allan Kardec pela doutrina de libertação que nos ofereceu. Por isso, quando Alfred Russel Wallace declarou, eu era um materialista tão convicto e tão completo, que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual. Mas os fatos são imperiosos, os fatos venceram-me. Sou espírita, porque diante de fatos não existe argumentação. Eu quero dizer às senhoras, aos senhores, aos jovens, aos meus irmãos, que eu sou espírita, porque o espiritismo é a nova luz, que vem à terra clarear os caminhos do futuro.
e criar uma sociedade mais feliz, mais nobre e mais justa, alicerçada na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença da comunicabilidade dos espíritos, na crença da reencarnação, na crença da pluralidade dos mundos habitados, na crença em Jesus, nosso modelo e guia. Foi pensando em tudo isso e recordando-me da hora de violência que enfrentamos, de toxicomania e de sexolatria, de despautério, de abuso, em que a criatura humana é marginal no contexto da sociedade opulenta, em que a criança está na rua e é de rua, em que a miséria gargalha dos nossos postulados, e o cinismo diz que as instituições de enobrecimento estão vencidas. Eu gostaria então de dizer, meu Deus, eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e contemplo a terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que eles tropeçam na multidão, andam na escuridão, sofrem na solidão, e depois desta lida da outra vida, eles enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, que harmoniza, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da nossa melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e os suores das vidas, pelas mãos de psicografias, de sinfonias, de poesias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, e que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, infelizes, macerados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar.
Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se está numa favela, se é um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um amigo para me acompanhar, ou um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei. Pelo contrário, cantarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.